Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. PVC gravou o comentário de hoje. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? São Paulo e Flamengo. Quem diria que a gente falaria sobre dois times gigantescos que estão ameaçados de descenso de formas diferentes, é verdade, nos campeonatos estaduais. E olha, o Campeonato Brasileiro é importante, tem gente que não prestou atenção nisso ainda. O Brasileirão começa já na próxima quarta-feira, justamente com o jogo São Paulo e Flamengo. Bom, são 10 jogos entre quarta e quinta-feiras, mas o destaque é São Paulo e Flamengo. São Paulo, que tem a mesma pontuação do Noroeste, 4 pontos nos primeiros 5 jogos do Estadual de São Paulo, do Campeonato Paulista, só está na frente do Noroeste porque tem uma vitória, e número de vitórias é critério de desempate, e o Noroeste não tem nenhuma vitória, só por causa disso. E o Flamengo perdeu o Fla-Flu para o Fluminense e tem o risco de ir para o Torneio da Morte. Tem muita gente dando já como certo que o Flamengo vai para o Torneio da Morte, mas não é bem assim. Ele pode não ir. Se ele ganhar do Sampaio Corrêa na última rodada, se o Nova Iguaçu não fizer 4 pontos, pode acontecer um monte de coisa diferente daqui até lá. Mas tem esse risco. O São Paulo e o Flamengo são dois times que se orgulham de jamais terem sido rebaixados. Tem um boato de 1933 que o Flamengo teria caído numa das ligas do Campeonato Carioca, não tinha rebaixamento. E não é verdade essa história. E tem a história que se contou que o São Paulo foi rebaixado no Paulista de 90. O regulamento era muito explícito e dizia não haverá descenso. Então o São Paulo não foi rebaixado. E hoje os dois estão ali correndo o risco de rebaixamento. O Crespo, técnico do São Paulo, se colocando numa posição de analista político do clube, que tem uma crise importante de fato, eu diria a maior crise institucional do São Paulo em 90 anos. Mas o Crespo tem que explicar, não é a crise política do São Paulo, ele é técnico do clube, ele tem que explicar por que o time tem a pior defesa do campeonato, não por que o presidente foi deposto. Enfim, paralelamente a isso, ontem foi lançado no Rio de Janeiro, lançada a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá entre junho e julho do ano que vem, aqui no Brasil, com as sedes lançadas e com uma crítica feroz, porque os personagens do lançamento foram homens. O Gianni Infantino, o presidente da FIFA, o presidente da CBF, o Cafu. É verdade que tinha ali Cristiane, Formiga, estrelas do futebol feminino do Brasil, mas podia ter sido uma homenagem, de fato, a uma lembrança ao fato de que o futebol feminino foi uma modalidade vetada no Brasil de 1940, por lei, né? De 1942 até os anos 80, até 1979, e que tem uma conquista de um país que foi medalhista de prata em Olimpíada e que está lutando para ser sua primeira Copa do Mundo, para sua primeira conquista de Copa do Mundo, e será aqui no Brasil. Faltou um pouco de sensibilidade da FIFA e dos organizadores da Copa do Mundo para falar sobre a história do futebol feminino e da história do futebol feminino no Brasil, especificamente, explicitamente. Faltou sensibilidade. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Até amanhã.